Sete fala a eterna validade da alma. Jane Roberts. Tradução Luciene Lima. Capítulo 5. Como os pensamentos formam a matéria. Pontos coordenativos. Quando você lê as palavras nesta página, você percebe que a informação que está recebendo não é um atributo das letras das palavras em si mesmas. A linha impressa não contém informação. Ela transmite informação. Onde está a informação que está sendo transmitida, então, se não está na página? A mesma pergunta, é claro, se aplica quando você lê um jornal ou quando você fala com outra pessoa. Suas palavras atuais carregam, na verdade, informações, sentimentos ou pensamentos. Obviamente, os pensamentos ou os sentimentos e as palavras não são a mesma coisa. As letras na página são símbolos, e você concordou com vários significados conectados a elas. Você aceita essa ideia sem ao menos pensar que os símbolos, as letras, não são a realidade, a informação ou pensamentos que elas tentam transmitir. Agora, da mesma forma, estou lhe dizendo que os objetos também são símbolos que representam uma realidade cujo significado os objetos, como as letras, transmitem. A verdadeira informação não está nos objetos mais do que o pensamento está nas letras ou nas palavras. Palavras são métodos de expressão. Assim, os objetos físicos, num tipo diferente de médium. Você está habituado à ideia que usa para se expressar diretamente através das palavras. Você pode se escutar falando-as. Você pode sentir os músculos se movendo em sua garganta. E, se estiver consciente, pode perceber numerosas reações dentro de seu próprio corpo, ações que acompanham sua fala. Objetos físicos são o resultado de outro tipo de expressão. Você os cria tão seguramente quanto cria palavras. Eu não quero dizer que você os cria apenas com suas mãos ou através da manufatura. Quero dizer que objetos são subprodutos naturais à evolução de sua espécie, como as palavras. Examine por um momento seu conhecimento sobre seu próprio discurso. Embora você escute as palavras e reconheça suas propriedades, e embora elas possam ter mais ou menos aproximadamente uma expressão de seu sentimento, elas não são seus sentimentos, e precisa haver um espaço entre seu pensamento e sua expressão dele. A familiaridade do discurso começa a desvanecer quando você percebe que você mesmo, quando começa uma frase, não sabe precisamente como irá terminá-la, ou mesmo como você forma as palavras. Você conscientemente não sabe como manipula a inacreditável pirâmide de símbolos, pegando dela precisamente aqueles que você precisa para expressar um dado pensamento. Por isso, você não sabe como você pensa. Você não sabe como traduz esses símbolos nesta página em pensamentos e os armazena ou os faz seus mesmo. Uma vez que o mecanismo do discurso normal é tão pouco conhecido para você em um nível consciente, então não é surpresa que você seja igualmente inconsciente das mais complicadas tarefas que você também realiza, como a criação constante de seu ambiente físico como um método de comunicação e expressão. É apenas a partir desse ponto de vista que a verdadeira natureza da matéria física pode ser entendida. É apenas pela compreensão da natureza dessa tradução constante de pensamentos e desejos, não em palavras agora, mas em objetos físicos, que você pode perceber sua independência verdadeira das circunstâncias, tempo e ambiente. Agora, é fácil ver que você traduz sentimentos em palavras ou expressões corporais e gestos,
Mas não é tão fácil como perceber que você forma seu corpo físico. Tão fácil e inconscientemente como traduz sentimentos em símbolos que se tornam palavras. Você já escutou essa expressão antes, estou certo, de que o ambiente expressa uma personalidade individual particular. Estou lhe dizendo que essa é uma verdade literal, não simbólica. As letras sobre a página têm apenas a realidade de tinta e papel. A informação que elas carregam é invisível. Como um objeto, este livro é apenas papel e tinta. Ele é um mensageiro da informação. Você pode talvez argumentar que o livro foi manufaturado fisicamente e que não apareceu de repente do crânio de Hubbard, já impresso e pronto. Você, por sua vez, teve que tomar emprestado ou comprar o livro. Assim você pode pensar, com certeza não criei o livro como criei minhas palavras. Mas antes de terminar, veremos que, falando praticamente, cada um de vocês criou o livro que mantém em suas mãos. E que todo o seu ambiente físico vem tão naturalmente da sua mente interior como as palavras vêm de suas bocas, e que o homem forma objetos físicos tão inconsciente e automaticamente quanto forma sua própria respiração. Os aspectos peculiares, particulares de seu mundo físico são dependentes de sua existência e de seu foco neles. O universo físico não contém objetos físicos sólidos, com largura e profundidade, por exemplo, para os que não têm sua existência dentro dele. Outros tipos de consciência coexistem no mesmo espaço em que você habita, em que seu mundo habita. Eles não percebem seus objetos físicos, pois a realidade deles é composta de uma estrutura de camuflagem diferente. Você não os percebe, e falando genericamente, eles não percebem você. Essa é uma declaração geral, no entanto, pois vários pontos de suas realidades podem e coincidem, por assim dizer. Estes pontos não são reconhecidos como tais, mas são pontos que você poderia chamar de realidade duplicada, contendo grande potencial de energia, pontos coordenados ainda assim, onde as realidades se fundem. Há pontos de coordenação principais, puramente matemáticos, recursos de energia fantástica e pontos coordenados subordinados, vastos em números. Há 4 pontos absolutamente coordenados que entrecruzam todas as realidades. Esses pontos coordenados também agem como canais, através dos quais a energia flui, e são como tramas ou caminhos invisíveis de uma realidade para outra. Eles também agem como transformadores e provêm muito da energia geradora que faz da criação um contínuo, em seus termos. Seu espaço é cheio destes pontos subordinados e, como você verá adiante, eles são importantes para lhe permitir transformar pensamentos e emoções em matéria física. Quando um pensamento ou emoção atinge uma certa intensidade, automaticamente atrai o poder de um desses pontos subordinados e, consequentemente, é altamente carregado e de uma forma ampliada, embora não em tamanho. Esses pontos colidem no que você chama de tempo ou de espaço. Há certos pontos no tempo e espaço, ainda em seus termos, que são mais conducentes que outros, onde ambas as ideias e matéria serão mais carregadas. Falando em termos práticos, isso significa que as estruturas durarão mais tempo, em seu contexto. Aquelas ideias que se casaram para construir serão relativamente eternas. As pirâmides, por exemplo, são um caso. Esses pontos coordenados, absolutos, principais ou subordinados, representam acúmulos de traços de pura energia, de um minuto para um extremo, caso você esteja pensando em termos de tamanho, menores do que qualquer partícula que seus cientistas sabem, por exemplo,
mas compostos de pura energia. E ainda assim, essa energia tem que ser ativada. Ela está dormente até então e não pode ser ativada fisicamente. Algumas pistas aqui podem lhe ajudar, ou aos matemáticos. Há uma alteração de apenas 1 minuto na gravidade das forças na vizinhança de todos esses pontos, mesmo nos subordinados, e todas as denominadas leis físicas até certo ponto se encontrarão para causar uma onda de efeito nessas vizinhanças. Os pontos subordinados também servem, de certo modo, como suportes, já que a intensificação estrutural, não vista, dentro do tecido de energia, forma todas as realidades e manifestações. Embora eles sejam traços ou acúmulos de pura energia, há uma grande diferença entre a quantia de energia disponível nos vários pontos subordinados e entre os pontos absolutos e principais. Entretanto, esses são pontos de energia concentrada. Os pontos subordinados são muito mais comuns, falando em termos práticos, e afetam suas preocupações diárias. Há lugares melhores que outros para construir casas ou estruturas. Pontos onde a saúde e a vitalidade são duradouras, onde, com as outras coisas é igual, as plantas crescerão e florescerão, e onde todas as condições benéficas parecem se encontrar. Algumas pessoas podem perceber tais lugares instintivamente. Eles ocorrem em alguns certos ângulos feitos pelos pontos coordenados. Os pontos, obviamente, não são físicos. Isto é, eles não são visíveis, embora eles possam ser matematicamente deduzidos. Eles são sentidos, no entanto, como energia intensificada. Num dado cômodo, as plantas crescerão mais efetivamente em uma área particular do que em outras áreas, propiciando essas áreas tais requerimentos necessários como a luz. Todo o seu espaço é permeado por esses pontos coordenados, então certos ângulos invisíveis são formados. Isso está altamente simplificado, mas alguns ângulos estarão mais nas extremidades do que outros e serão menos favoráveis para todas as condições de crescimento e atividade. Falando desses ângulos, os trataremos como tridimensionais, entretanto eles são, claro, multidimensionais. Como a natureza destes ângulos não é o tópico principal de meu livro, não é possível explicá-los completamente aqui. Eles parecerão serem mais fortes durante certos tempos do que em outros. Entretanto, estas diferenças não têm nada a ver com a natureza dos pontos coordenados ou com a natureza do tempo. Outros elementos os afetam, mas precisamos não nos preocupar com eles agora. Os pontos de energia concentrada são ativados pelas intensidades emocionais que estão bem dentro da sua gama normal. Suas próprias emoções ou sentimentos ativarão essas coordenadas, saiba você deles ou não. Grande energia, portanto, será somada ao pensamento original ou sentimento e sua projeção na matéria física acelerada. Agora, isso se aplica independente da natureza do sentimento. Apenas sua intensidade está envolvida aqui. Esses pontos são como plantas de poder invisíveis. Em outras palavras, ativadas quando qualquer sentimento ou pensamento de intensidade suficiente entra em contato. Os pontos, por si só, intensificam qualquer coisa que os ative, de uma maneira bastante neutra. Isso está altamente simplificado, mas a experiência subjetiva de qualquer consciência é automaticamente expressa como unidades eletromagnéticas de energia. Essas existem sob a gama da matéria física. Elas são, se você preferir, partículas incipientes que ainda não emergiram na matéria. Essas unidades são emanações naturais de todos os tipos de consciência.
Elas são as formações invisíveis, resultado da reação de qualquer tipo de estímulo. Muito raramente elas existem isoladas, mas unidas sob certas leis. Elas mudam suas formas e pulsação. Sua duração relativa depende da intensidade original por trás delas, quer dizer, atrás do pensamento original, da emoção, do estímulo ou da reação que as trouxe para o ser. Novamente, altamente simplificado, sob certas condições, estas unidades se coagulam em matéria. Essas unidades eletromagnéticas de intensidade alta ou bastante ativam os pontos coordenados subordinados dos quais falei. Elas são, no entanto, aceleradas e propulsionadas em matéria muito mais rapidamente, em seus termos, do que unidades de menor intensidade. As moléculas pareceriam tão grandes como planetas para essas unidades. Átomos e moléculas e planetas e essas unidades eletromagnéticas de energia são simplesmente manifestações diferentes dos mesmos princípios que trazem as unidades mesmas para o ser. É apenas sua posição relativa, seu foco no espaço aparente e no tempo, que faz isso parecer tão improvável. Cada pensamento ou emoção, no entanto, existe como uma unidade eletromagnética de energia ou como uma combinação delas sob certas condições e, geralmente, com a ajuda desses pontos coordenados, elas emergem para blocos construídos de matéria física. Este aparecimento na matéria ocorre como um resultado neutro, independente da natureza de qualquer pensamento ou emoção. Imagens mentais, acompanhadas por uma forte emoção, são fotocópias sobre as quais aparecem um objeto físico correspondente ou uma condição, um evento, em seus termos. A intensidade de um sentimento ou de um pensamento ou de uma imagem mental é, consequentemente, um elemento importante na determinação de sua subsequente materialização física. A intensidade é o âmago sobre a qual as unidades de energia eletromagnéticas se formam. Em seus termos, quanto mais intenso o âmago, mais rápida a materialização fica. Isso se aplica no caso de uma imagem mental ser uma de medo ou uma de alegria. Agora, há um problema importante aqui. Se você voltar sua mente de forma altamente intensa e pensar em imagens mentais emocionais vívidas, elas prontamente se transformarão em eventos físicos. Se você também tiver uma natureza altamente pessimista, dando pensamentos e emoções de desastres potenciais, então esses pensamentos serão fielmente reproduzidos na experiência. Quanto mais intensa for a sua imaginação e a sua experiência interior, então mais importante é que você perceba os métodos pelos quais sua experiência interior se torna uma realidade física. Seus pensamentos e emoções começam sua jornada na atualização física, no momento da concepção. Se você mora numa área onde o ambiente dos pontos coordenados é forte, uma dessas áreas sobre as quais falei como invulgarmente conducentes, então ela lhe parecerá transbordante de doença ou de desastres, se essa for a natureza de seus pensamentos, porque todo pensamento é muito fértil nesse ambiente. Se, por outro lado, seus sentimentos e experiência subjetiva são bem equilibrados, bem otimistas e criativos em termos construtivos, então ela lhe parecerá que você é abençoado com sorte incomum, pois suas suposições agradáveis emergirão rapidamente. De forma breve, em seu próprio país, a costa oeste, porções da costa leste, Utah, os grandes lagos, a área de Chicago, a área de Minneapolis e algumas outras áreas do sudoeste, são essas áreas de excelente atividade dos pontos coordenados, pelas razões já mencionadas. A materialização irá aparecer rapidamente,
e, consequentemente, os potenciais para os elementos construtivos e destrutivos são altos. Esses pontos coordenados, por eles mesmos, ativam o comportamento de átomos e moléculas, como, digamos, por exemplo, o auxílio do Sol para o crescimento das plantas. Os coordenados ativam o comportamento gerativo dos átomos e das moléculas e encorajam grandemente suas habilidades cooperativas, a tendência para a agregação, por assim dizer, em grupos organizacionais e estruturais. Os pontos coordenados aumentam ou intensificam o comportamento, os latentes e espontaneamente inerentes, nas propriedades da matéria física. Eles agem como geradores psíquicos, enquanto impelem o que ainda não é físico para a forma física. Agora, este livro não é um livro técnico, portanto, esse não é o tempo ou o lugar para discutir a ação, o comportamento ou os efeitos desses pontos coordenados, nem as unidades eletromagnéticas de energia, aquelas emanações naturais de consciência que mencionei. Quero que seja conhecido, no entanto, que pensamentos e emoções são formados em matéria física por métodos bem definidos e através de leis bastante válidas, embora elas possam ser, presentemente, desconhecidas. Em outras porções do material 7, esses processos estarão bem claros para aqueles de vocês que desejem acompanhar a questão mais profundamente ou para aqueles que podem ter interesse a partir de um ponto de vista científico. Aqui estamos discutindo tais problemas apenas porque eles tocam o aspecto multidimensional da personalidade. Eles lhe permitem materializar certas experiências subjetivas na realidade tridimensional. Antes de deixar esse tema, no entanto, deixe-me lembrá-lo que essas emanações em vários níveis se elevam de todas as consciências, não simplesmente da sua própria. Isso inclui as consciências celulares também, aquela rede invisível de unidades eletromagnéticas que permeia toda a sua atmosfera, e sobre essa teia, e a partir dela, as partículas de matéria física que é então formada. Um livro inteiro poderia ser facilmente escrito a respeito desse tema. Informações sobre as localizações dos pontos, coordenados absolutos e principais, poderia ser altamente vantajoso, por exemplo. Vocês se orgulham de sua tecnologia e da produção de bens duráveis, prédios e estradas, e ainda assim, muito disso é insignificante quando comparado com outras estruturas do passado. Uma verdadeira compreensão da forma que uma ideia se torna matéria física resultaria numa completa reforma da sua chamada tecnologia moderna e das construções, das estradas e de outras estruturas que excederia em muito essas que agora vocês têm. Enquanto a realidade psíquica atrás da matéria física for ignorada, você não pode usar esses métodos efetivamente que existem, nem pode obter vantagem deles. Você não consegue entender a realidade psíquica, que é o verdadeiro ímpeto para a sua existência física, a menos que você primeiro perceba sua própria realidade psíquica, independente das leis físicas. Meu primeiro propósito, portanto, é fazer com que você esteja ciente da identidade interior, da qual você é parte, e clarear alguns entulhos intelectuais e supersticiosos que o impedem de reconhecer suas próprias potencialidades e liberdade. Então, talvez você possa começar a aprender as muitas formas pelas quais a liberdade pode ser usada.